Salve, salve, manos e minas! Bom dia, boa tarde, boa noite, satisfação total. Quem vos fala sou eu, rapper Mano Careca. Então, rapaziada, bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo da semana aí. Quero desejar a você aí que acompanha o meu canal, né, um feliz ano novo, que todas as suas conquistas podem acontecer nesse ano 2023, tá? Que Deus possa estar do teu lado e que te dê saúde para que você consiga aí realizar seus sonhos, tá? Satisfação total. Esse vídeo da semana a gente vai falar aí de mais uma personalidade, como sempre. Quero agradecer aí as mais de 3.000 views em cada vídeo aí por semana, né? Então a gente está alcançando um número considerável. Então agradecer aí você que tem acompanhado. Se não é inscrito no meu canal, já te peço aí, se inscreva, deixa teu like, teu comentário, compartilhe o link para geral, certo? É isso aí. Na descrição do vídeo aí eu deixo os links das plataformas digitais sociais para você acompanhar minhas músicas aí no Deezer, Spotify, Amazon, dentre outros, né? Lá tem músicas minhas, desde Robozinho do Sistema, Esse é Meu País e Delma, tem várias músicas lá, tá? Quero agradecer também aí a todo mundo que tem se inscrevido aí no meu canal, né? Tem deixado aí a tua inscrição. Se você não é inscrito, se inscreva aí, fortaleça o canal do rapper Mano Careca. Tamo junto. Seja bem-vindo aí para mais um vídeo da semana. Feliz Natal para você e sua família, certo? Tamo junto. Que 2023 seja um ano de prosperidade melhor que 2022. É nóis. A personalidade da semana, a gente vai falar aí da Mahsa Amini, certo? Uma estudante aí iraniana que recentemente foi morta aí pela polícia da moralidade do Irã, né? Então a gente vai falar dessa menina jovem que viveu tão pouco, morreu tão cedo, né? Tinha vários sonhos aí pela frente e não conseguiu realizar. Um sonho era se tornar, né, bióloga. Ela ia entrar na universidade, mas não conseguiu entrar e foi morta antes, né? Brutalmente espancada pela polícia do Irã, né? Foi torturada também, vindo a falecer aí dias depois no hospital do Irã. Então a gente vai falar dessa mina, dessa personalidade. Lembrando que semana passada falamos aí de Che Guevara. Agradecer a você que deixou lá teu like, que deixou lá tua view, né? Batemos aí 3.000 views. Como sempre, os vídeos tá batendo aí mais de 3.000 views. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da semana. Mano Careca, é nóis. Isso aí, bonazão da Tupac aí representando. Bem-vindos e bem-vindas. Não deixe aí de compartilhar e deixar tua inscrição no meu canal. Firmou? Já é. Mahsa Amini. Em 16 de setembro de 2022, a iraniana de 22 anos Mahsa Amini, também conhecida como Rina Amini, morreu em um hospital em Teherã, Irã, em circunstâncias suspeitas. A patrulha de orientação à polícia de moralidade religiosa do governo do Irã prendeu Amini por supostamente não usar o jihad de acordo com padrões do governo. O Comando de Aplicação da Lei da República Islâmica do Irã afirmou que ela teve um ataque cardíaco em uma delegacia de polícia, desmaiou e entrou em coma antes de ser transferida para um hospital. No entanto, testemunhas oculares, incluindo mulheres que foram detidas com Amini, relataram que ela foi severamente espancada e morreu como resultado da brutalidade policial, que foi negado pelas autoridades iranianas. As afirmações de brutalidade policial, além de exames médicos vazados, levaram alguns observadores a acreditar que Amini teve uma hemorragia cerebral ou derrame devido a ferimentos na cabeça recebidos após a prisão. A morte de Amini resultou em uma série de protestos, descritos pela CNN como os mais generalizados do que os protestos de 2009, 2017 e 2019, e pelo The New York Times como os maiores protestos iranianos desde pelo menos 2009. Alguns manifestantes removeram o jihad ou cortaram publicamente o cabelo como atos de protesto. O Irã Human informou que no início de novembro de 2022, pelo menos 304 pessoas foram mortas por forças de segurança
que atacavam protestos em todo o país. A Anistia Internacional relatou que as forças de segurança iranianas, em alguns casos, dispararam contra grupos com munição real e, em outros casos, mataram manifestantes espancando-os com cacetetes. O Irã introduziu um código de vestimenta obrigatório para as mulheres, de acordo com sua interpretação dos padrões islâmicos, pouco tempo depois da Revolução Iraniana de 1979. Em 7 de março, menos de um mês após a Revolução, o recém-nomeado líder supremo Khomeini decretou o jihab, ou lenço na cabeça, seja obrigatório para todas as mulheres em seu local de trabalho. Ele decretou ainda que as mulheres não teriam mais permissão para entrar em nenhum escritório do governo sem o jihab, pois ficariam nuas sem ele. Khomeini disse que eles não precisam usar uma cobertura de corpo inteiro. Ele disse que as mulheres podem escolher qualquer tipo de roupa que quiserem, desde que as cubra adequadamente e usem um jihab. Seu sucessor Ali Khamenei afirmou que o jihab não impede atividades sociais, políticas ou acadêmicas. Violência e assédio contra as mulheres que não usavam o jihab, de acordo com os padrões do governo iraniano, foram relatados após a Revolução, seja por policiais ou vigilantes pró-governo. A partir de 1980, as mulheres não podiam entrar no governo ou em prédios públicos ou ir ao local de trabalho sem o jihab. Em 1983, o jihab obrigatório em público foi introduzido no Código Penal, afirmando que as mulheres que aparecerem em público sem um jihab religioso serão condenadas a 74 chicotadas. Na prática, porém, várias mulheres como Saba Kurd e Yasaman Armeni foram condenadas a penas pesadas de prisão. Nas décadas de 2010 e 2020, as roupas na sociedade iraniana passaram por mudanças significativas e as mulheres jovens, em particular, começaram a ser mais liberais quanto às regras do jihab. Isso levou a Patrulha de Orientação, a Polícia Moral do Irã, a lançar campanhas intermitentes para ademoestar verbalmente ou violentamente, prender e reeducar mulheres que consideravam vestindo o jihab incorretamente. Em circunstâncias de rotina, os detidos são levados a um centro onde são reinstruídos sobre regulamentos de vestimenta antes de serem obrigados a assinar um compromisso de cumprimento desses regulamentos e, em seguida, serem autorizados a sair com sua família. Os protestos contra o jihab obrigatório são comuns desde 1979. Um dos maiores protestos ocorreu entre 8 e 14 de março de 1979, começando no Dia Internacional da Mulher, um dia após a introdução das regras do jihab na República Islâmica. Os protestos contra as regras obrigatórias do jihab continuam, como durante os protestos de 2019 e 2020, quando os manifestantes atacaram uma van da Patrulha de Orientação e libertaram 2 mulheres detidas. Em 2020, 2 representantes do líder do governo iraniano, Ali Khamenei, disseram separadamente que mulheres com véus indevidos deveriam se sentir inseguras. Posteriormente, os representantes voltaram atrás e disseram que seus comentários foram mal interpretados. Entre a população em geral, uma pesquisa independente realizada no mesmo ano mostrou que 58% dos iranianos não acreditavam totalmente no jihab e 72% eram contra as regras obrigatórias do jihab. Apenas 15% insistiram na obrigação legal de usá-lo em público. Vítima: Mahsa Amini nasceu em 21 de setembro de 1999 em uma família curda em Sakes, província do Kurdistão, no noroeste do Irã. Embora Mahsa fosse seu nome persa oficial, seu nome curdo era Hina, também escrito como Zina, e esse era o nome usado por sua família. Seu pai é funcionário de uma organização governamental e sua mãe é dona de casa. Ela frequentou a Teleghani Girls High School em Sakes, graduando-se em 2018.
Na época de sua morte, Amini havia acabado de entrar na universidade com o objetivo de se tornar advogada. O primo de Amini, um ativista político de esquerda pertencente ao partido Komala e um combatente peshmerga vivendo em alto exílio no Kurdistão iraquiano, foi o primeiro membro da família de Amini a falar com a mídia após sua morte. Ele desmentiu as alegações do governo iraniano de que Amini estava envolvida em qualquer política. Em vez disso, Amini foi descrita como uma residente tímida e reservada de sua cidade natal, que evitava a política, nunca foi politicamente ativa quando adolescente e não era uma ativista. A família de Amini a descreveu como sem problemas de saúde anteriores e como uma jovem saudável de 22 anos, contrastando com as alegações feitas pelo governo iraniano de que ela possuía problemas de saúde anteriores. Circunstâncias da morte. Amini tinha vindo a Teherã para visitar seu irmão em 13 de setembro de 2022. Foi presa pela patrulha de orientação na entrada da via expressa Shahid, em Teherã, enquanto estava na companhia de sua família. Em seguida, ela foi transferida para a custódia de segurança moral. Seu irmão, que estava com ela quando ela foi presa, foi informado de que ela seria levada ao centro de detenção para passar por uma aula de instrução e liberada uma hora depois. Seu irmão foi posteriormente informado de que sua irmã teve um ataque cardíaco e uma convulsão cerebral na delegacia para a qual ela havia sido levada. 2 horas após sua prisão, ela foi levada para o hospital. Segundo a prima de Amini, ela foi torturada e insultada na van, conforme testemunhado por seus companheiros de detenção. Depois que ela chegou à delegacia, ela começou a perder a visão e desmaiou. Demorou 30 minutos para a ambulância chegar e 1h30 para ela chegar ao hospital. Por 2 dias, Amini ficou em coma no hospital em Teherã. Em 16 de setembro, o jornalista Nilofar Hamed, mais tarde preso, divulgou a história de seu coma postando no Twitter uma foto do pai e da avó de Amini chorando e se abraçando no corredor do hospital. Amini morreu na unidade de terapia intensiva mais tarde naquele dia. Consequências. Segundo a BBC, testemunhas oculares disseram que Amini foi espancada pela polícia logo após sua prisão, enquanto estava na van da polícia. Em 17 de setembro, a polícia iraniana negava as acusações de espancamento e afirmava que ela havia sofrido uma parada cardíaca repentina. A clínica onde Amini foi tratada divulgou um comunicado no Instagram dizendo que ela já havia sofrido morte cerebral quando foi internada por volta de 13 de setembro. Em 19 de setembro, a postagem foi excluída. Em 17 de setembro, o chefe da polícia de Teherã afirmou que o motivo da prisão de Amini foi o uso inadequado do lenço na cabeça e o uso de calças justas. Em 19 de setembro, a polícia divulgou imagens de CCTV mostrando uma mulher identificada como Amini conversando com um oficial. Na filmagem, o oficial agarra as roupas de Amini e Amini segura a cabeça com as mãos e desmaia. O pai de Amini descartou a filmagem como uma versão editada dos eventos. O irmão de Amini notou hematomas na cabeça e nas pernas. As mulheres detidas com Amini disseram que ela foi severamente espancada por resistir aos insultos e xingamentos dos policiais que a prenderam. Fotos publicadas no hospital mostram Mahsa Amini sangrando no ouvido e com hematomas sob os olhos. Em uma carta de 18 de setembro, o Dr. Hossein Karampur, o mais alto oficial médico na província de Hormozgan, apontou que tais sintomas não correspondem às razões dadas por algumas autoridades que declararam a causa como um ataque cardíaco. Em vez disso, eles são consistentes um ferimento na cabeça e o sangramento resultante. Isso também foi confirmado por supostos exames médicos de seu crânio vazados por hacktivistas, mostrando fratura óssea, hemorragia e edema cerebral. De acordo com o Irã Internacional, o governo iraniano estava forjando registros médicos falsos para Amini, mostrando que ela tinha um histórico de doença cardíaca. Em 20 de setembro, o Dr. Masoud Silvani, um neurocirurgião, afirmou na televisão estatal que Amini tinha um tumor cerebral extraído aos 8 anos de idade.
Em 21 de setembro, o hospital liberou tomografias preliminares. Apoiadores do governo afirmaram que as tomografias mostraram estresse psicológico causado por uma operação cerebral anterior. Os críticos afirmaram que os exames mostraram espancamento físico e trauma. O governo iraniano afirmou que Amini fez uma operação cerebral aos 5 anos de idade. Em relação a várias reivindicações do governo, o pai de Mahsa Amini, Amir Amini, disse à BBC por volta de 22 de setembro que eles estão mentindo. Ela nunca teve nenhum problema de saúde, nunca fez uma cirurgia. 2 colegas de classe entrevistados pela BBC disseram que não sabiam que Mahsa havia estado no hospital. Amir disse que não teve permissão para ver o relatório da autópsia de sua filha. Ele negou que Mahsa estivesse com problema de saúde. Pedi que me mostrassem as câmeras corporais dos seguranças. Eles me disseram que as câmeras estavam sem bateria. As autoridades iranianas acusaram Mahsa de usar roupas indecentes quando foi presa. Amir rejeitou essa afirmação, afirmando que ela sempre usava um sobretudo comprido. Amir disse que foi repetidamente impedido pela equipe médica de ver o corpo de sua filha após sua morte. De acordo com o Irã Internacional, em 29 de setembro, um arquivo de áudio foi divulgado por um ex-comandante do Corpo de Guardas Revolucionários do Irã, que relatou fontes confiáveis, não identificadas, dizendo que o motivo da morte de Mahsa Amini foi um ferimento em seu crânio e que o ferimento foi o resultado de uma forte surra. O advogado da família Amini Saleh disse ao site notícias online Etemá que médicos respeitáveis acreditam que Mahsa foi espancada enquanto estava sob custódia. Saleh também disse que a família quer um comitê de investigação para investigar sua morte e que as imagens da polícia filmadas após sua prisão devem ser entregues. Em 2 de outubro, a família de Amini reconheceu que Amini havia feito uma operação para uma condição neurológica menor, possivelmente um tumor cerebral aos 8 anos de idade, mas disse que estava sob controle com levotiroxina, um medicamento para tratar o hipotireoidismo. Um relatório do legista de 7 de outubro afirmou que a morte de Amini não foi causada por golpes na cabeça e nos membros, e em vez disso vinculou sua morte a condições médicas pré-existentes, determinando que ela havia morrido de falência múltipla de órgãos causada por hipoxia cerebral. O relatório afirmava que Amini havia passado por uma operação de tumor cerebral quando tinha 8 anos. O relatório não disse se Amini sofreu algum ferimento. Em uma carta de 13 de outubro, mais de 800 membros do Conselho Médico do Irã acusaram o chefe do Conselho Médico do Irã de ajudar o governo a encobrir a causa da morte de Mahsa Amini. Protestos. Uma série contínua de protestos e agitação civil contra o governo do Irã começou em Teherã em 16 de setembro de 2022. Como uma reação à morte de Amini, naquele dia após a custódia policial, depois que ela foi presa pela patrulha de orientação por usar um vestido impróprio jihad, em violação da lei jihad obrigatória do Irã, enquanto visitava Teherã. De acordo com testemunhas oculares, Amini foi severamente espancada por oficiais da patrulha de orientação, uma afirmação negada pelas autoridades iranianas. Os protestos começaram horas após a morte de Amini, começando no hospital em Teherã, onde ela foi tratada e rapidamente se espalhando para outras partes do país, primeiro para a cidade natal de Amini, Saqqez, e outras cidades da província do Kurdistão, incluindo Sanandar, Bané e Bihar. Em resposta a essas manifestações, começando por volta de 19 de setembro, o governo iraniano implementou bloqueios regionais de acesso à internet. À medida que os protestos cresciam, um blackout generalizado da internet foi imposto, juntamente com restrições nacionais às mídias sociais. Em resposta aos protestos, as pessoas realizaram manifestações de apoio ao governo em várias cidades do Irã, na tentativa de conter os protestos. O governo iraniano se referiu a esses contra-protestos como espontâneos. Os manifestantes pró-governo pediram que os manifestantes anti-governo fossem executados e se referiram a eles como soldados de Israel
enquanto gritavam "Morte à América" e "Morte a Israel", refletindo os governantes clericais iranianos. Narrativa de colocar a culpa da agitação em países estrangeiros. Em 3 de outubro, em sua primeira declaração desde o início dos protestos, o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, descartou a agitação generalizada como tumultos. De acordo com os direitos humanos do Irã, até 8 de outubro de 2022, pelo menos 185 pessoas foram mortas como resultado da intervenção do governo nos protestos, envolvendo gás lacrimogêneo e balas reais, tornando os protestos os mais mortíferos desde os protestos de 2019 e 2020, que resultaram em mais de 1.500 mortes. A resposta do governo aos protestos foi amplamente condenada e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou a patrulha de orientação e vários funcionários iranianos de alto escalão nas ruas. Em 17 de setembro, horas após a morte de Amini, os manifestantes se reuniram em frente ao hospital em Teherã, onde Amini havia sido tratada. Grupos de direitos humanos relataram que as forças de segurança usaram spray de pimenta contra os manifestantes e que vários foram presos. Em seguida, uma série de protestos eclodiu pela morte de Amini, inclusive em Saqqez, sua cidade natal. Alguns gritavam "Morte ao ditador" e slogans feministas curdos como "Mulher, Vida e Liberdade". Um porta-voz do Rengal, um grupo curdo de direitos humanos, afirmou que as instituições de segurança forçaram a família Amini a realizar o funeral sem nenhuma cerimônia para evitar tensões. Nas redes sociais, o espancamento e a morte de Amini causaram revolta generalizada em várias redes sociais. A hashtag MassaAmini se tornou uma das hashtags mais repetidas no Twitter persa. O número de tweets e retweeters dessas hashtags ultrapassou 80 milhões. Algumas mulheres iranianas postaram vídeos nas redes sociais de si mesmas cortando o cabelo em protesto. Foi relatado em 21 de setembro que o governo iraniano bloqueou o acesso à internet para Instagram e WhatsApp e interrompeu o serviço de internet no Kurdistão e outras partes do Irã em uma tentativa de silenciar a agitação. Em 24 de setembro, a hashtag MassaAmini e seu equivalente em persa quebraram o recorde do Twitter com mais de 80 milhões de tweets. De acordo com o professor Mark Jones da Universidade Hamad bin Khalifa, de 108 mil contas em uma amostra de manifestantes online, 13 mil foram criadas no mês de setembro de 2022, sugerindo que milhares de contas podem ser falsas, presumivelmente por pró- ou anti-manipuladores do governo. Reações. O pai de Amini foi entrevistado por vários meios de comunicação internacionais sobre a morte de sua filha e respondeu às reivindicações de funcionários do governo iraniano. Em um telefonema com ele, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, lamentou a morte de Amini. O governador da província do Kurdistão foi pessoalmente à casa do pai de Amini e o consolou sobre a morte de sua filha. Em entrevista à BBC persa, o pai acusou as autoridades de mentir sobre a morte dela e observou que toda vez que lhe perguntavam como ele achava que ela havia morrido, sua resposta era misteriosamente cortada dos noticiários locais. Ele enfatizou que as autoridades se recusaram a deixá-lo ver sua filha na clínica e que quando finalmente viu seu corpo antes do funeral, estava completamente enfaixado, exceto o rosto e os pés, que apresentavam hematomas misteriosos. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, chamou isso de incidente amargo e disse que seu coração estava partido pela jovem, mas também disse que esse caos foi planejado referindo-se aos protestos. O presidente Ebrahim disse que a morte de MassaAmini será perseguida, chamando-a de incidente trágico, mas disse que o caos é inaceitável. Ele ainda acusou os países ocidentais de padrões duplos em relação aos direitos humanos, acrescentando: e todas as pessoas mortas pela polícia americana? Todas essas mortes foram investigadas? Em outubro de 2022, a família de Amini reclamou de ter recebido ameaças de morte para alertá-lo sobre o comparecimento aos protestos. Investigação. O presidente Ebrahim
pediu ao ministro do Interior, Amarra, que investigasse a causa de sua morte minuciosamente. No início de outubro, a Organização Médica Legal do Judiciário do Irã concluiu que Amini havia morrido devido a uma doença subjacente decorrente de uma cirurgia no cérebro que ela fez aos 8 anos de idade. Instituições e organizações internacionais. A Anistia Internacional solicitou uma investigação criminal sobre a morte suspeita. Segundo esta organização, todos os oficiais e funcionários responsáveis, neste caso, devem ser levados à justiça e as condições que levaram à sua morte suspeita, que inclui tortura e outros maus-tratos no centro de detenção, devem ser investigadas criminalmente. A Human Rights chamou a morte de Amini de cruel e exigiu das autoridades iranianas o fim da lei obrigatória do jihad e melhorar a situação dos direitos das mulheres no país. Preocupações adicionais foram levantadas pelo grupo na aparente retaliação de força letal por funcionários do governo aos protestos. O Centro de Direitos Humanos no Irã declarou Amini outra vítima da guerra contra mulheres da República Islâmica e afirmou que a tragédia deve ser fortemente condenada em todo o mundo para evitar mais violência contra as mulheres no Irã. A Humanity International pediu que os responsáveis pelo assassinato de Amini sejam responsabilizados, condenou as normas religiosas patriarcais estritamente aplicadas do Irã e acrescentou que o uso obrigatório do véu é uma violação dos direitos humanos, que os apelos à moralidade religiosa nunca podem ser usados para policiar as escolhas das mulheres ou para invalidar sua igual dignidade e valor. As Nações Unidas anunciaram que a morte e a suposta tortura de Amini deveriam ser investigadas de forma independente. Uma declaração conjunta de especialistas da ONU condenou veementemente a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, que morreu sob custódia policial. Políticos como Bill Clinton, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Nikki Haley, senador Jim, Melanie Joly e outros reagiram à morte de Amini. Ravi, relator especial das Nações Unidas, lamentou o comportamento da República Islâmica do Irã e acrescentou: este incidente é um sinal de violação generalizada dos direitos humanos no Irã. O Ministério das Relações Exteriores da França condenou a tortura que levou à morte de Amini. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony, condenou o assassinato sob custódia das forças policiais iranianas e exigiu o fim de tais ações por parte do governo iraniano. Em 17 de setembro, o Ayatollah Bayazanjani, do Irã, descreveu a patrulha de orientação como não apenas um corpo ilegal e anti-islâmico, mas também ilógico. Ele disse que não era apoiado pelas leis do Irã e estava envolvido em repressão e atos imorais. Damá disse: o estabelecimento da força para a promoção das virtudes e prevenção do vício é de fato destinado a monitorar as ações dos governantes, não para reprimir as liberdades dos cidadãos e em desvio dos ensinamentos islâmicos. O presidente chileno Gabriel Boric, durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, homenageou Amini e pediu o fim do abuso de poder por parte dos poderosos em todo o mundo. Demirtas, o ex-co-presidente do Partido Democrático do Povo, pró-curdo, preso, raspou a cabeça junto com seu companheiro de cela, Adnan. Vários funcionários da União Europeia condenaram sua morte. Joseph, o chefe de política externa da União Europeia, chamou sua morte de inaceitável. Um porta-voz emitiu uma declaração anunciando que o que aconteceu com Amini é inaceitável e que os autores desse assassinato devem ser responsabilizados. O presidente dos Estados Unidos, Biden, no discurso anual dos líderes mundiais às Nações Unidas em 21 de setembro, referiu-se à situação das mulheres no Irã e à morte de Amini e jurou solidariedade às mulheres iranianas. Robert Malley, o representante dos Estados Unidos em assuntos iranianos, chamou a morte de Amini de horrível e escreveu: a morte de Mahsa Amini, após ferimentos sofridos sob custódia por um jihad impróprio, é terrível.
Nossos pensamentos estão com a família dela. O Irã deve encerrar sua violência contra a mulher pelo exercício de seus direitos fundamentais. Olaf, chanceler da Alemanha, chamou a morte de Amini sob custódia policial de terrível e expressou sua tristeza pela morte das mulheres corajosas nos protestos. Ele acrescentou que as mulheres devem poder tomar suas próprias decisões e não viver com medo. Em 26 de outubro de 2022, mulheres ministras das Relações Exteriores de uma dúzia de nações lideradas pela canadense Melanie Joly condenaram conjuntamente a violenta repressão do Irã aos direitos das mulheres. Em uma declaração conjunta, elas disseram: como mulheres ministras das Relações Exteriores, sentimos a responsabilidade de ecoar as vozes das mulheres iranianas. Celebridades. A atriz americana Lia escreveu no Twitter: a morte de Mahsa Amini é inaceitável em qualquer circunstância, mas o fato dela ter sido presa por usar um hijab inadequado torna isso ainda mais terrível. Leme, um influenciador italiano de origem senegalesa, escreveu em sua página do Instagram: a maior guerra pelos direitos das mulheres e pelos direitos humanos está acontecendo no Irã. Se você vive na terra e permanece em silêncio, nunca poderá falar sobre os direitos das mulheres novamente. O comediante e ator iraniano-britânico Sparak, cuja família fugiu do Irã após a revolução, disse: o regime iraniano mata mulheres por tentar viver livremente. Este não é apenas um problema do Irã, é um problema do mundo. Não desvie o olhar. Essa negação de os direitos humanos básicos são uma afronta à dignidade humana. Mahsa Amini não pode mais falar. O mundo deve agir em solidariedade e amplificar sua voz e as vozes de todas as mulheres iranianas que ousam falar pela escolha e pela democracia. O ator australiano Netanyahu, publicando uma foto de Amini em seu Instagram, perguntou: onde estão as feministas? Porque o mundo está em silêncio. A atriz turca Nurgül publicou uma foto de Amini em sua história no Instagram e escreveu: é lamentável, infelizmente para todas as mulheres do mundo. J.K. Rowling, a autora dos romances de Harry Potter, postou no Twitter: então o resto do mundo precisa continuar dizendo o nome dela, #Mahsa Amini. Morreu aos 22 anos sob custódia policial porque violou os regulamentos do jihad. Solidariedade com todos os iranianos atualmente protestando. Sanções. Após a morte de Amini e os protestos associados, países e entidades como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia sancionaram o Irã por violações de direitos humanos relacionadas à morte de Amini e aos protestos subsequentes. Como a morte da curda Mahsa Amini uniu etnias no Irã e estimulou manifestações que chegaram à Copa? No dia 21 de novembro, na estreia da seleção do Irã na Copa, os jogadores não cantaram o hino em protesto. Outra questão é que todas as idades, todas as etnias, gêneros se juntaram às manifestações e também pessoas de todas as cidades. Os protestos começaram com as meninas, com as mulheres que foram às ruas, mas os homens se juntaram a essas mulheres, principalmente os jovens. A gente teve, até agora, a seleção de futebol do Irã, que se recusou a cantar o hino nacional da Copa do Mundo do Catar. Diz ela em entrevista ao episódio #846 do podcast O Assunto. Torcedores do Irã protestam pela morte de Mahsa Amini nos Jogos da Copa. Na manhã de sexta-feira, 25 de novembro, o Irã chegou à primeira vitória na Copa do Mundo no estádio Bin Ali, no Catar, em partida contra o país de Gales. Na arquibancada, alguns torcedores aproveitaram o momento de visibilidade para protestar pela morte de Mahsa Amini, a curdo-iraniana de 22 anos, que morreu no hospital depois de ser presa pela polícia da moralidade por violar o rígido código de vestimenta do país. Uma torcedora do Irã, com o rosto maquiado com lágrimas de sangue nas cores iranianas, segurava uma camisa de futebol com o nome da jovem. Ao lado dela, um homem erguia uma bandeira do país com os dizeres "Liberdade para a vida das mulheres" no lugar do símbolo. Na sequência, porém, um guarda impediu que eles seguissem com o protesto, mesmo que silencioso. É uma terça-feira do final de outubro, 39 dias após sua morte, quando Diaco Ali, seu primo, senta-se no sofá de sua casa em uma vila perto da cidade norueguesa de Bergen e abre o álbum de fotos para a reportagem. Ele aponta para uma das fotos e diz: aqui, esta é ela, Rina.
Uma menina de calças floridas com cabelos negros e fios grossos e brilhantes. Ele mostra uma segunda foto. Ela está agachada, descalça, no tapete da sala da casa de seus pais em sangue. Tem cílios longos e delicados e usa uma camiseta branca onde está escrito "For", com pedrinhas brilhantes. Ela olha por cima do ombro diretamente para a câmera. Ela falava curdo, como a família e todos os chamavam pelo seu verdadeiro nome, Rina, que adorava cantar, dançar e viajar, que foi presa pela polícia da moralidade iraniana no dia 13 de setembro e levada a uma delegacia onde desmaiou pouco tempo depois. Ela ficou em coma por 2 dias e meio com ferimentos na cabeça e respirando por um tubo antes de morrer. Seus parentes no Irã consideram difícil falar com o jornalista. Telefones são monitorados e há relatos de que sua família recebeu as primeiras ameaças logo após a morte de Rina. Sonhos e planos. Em meados de novembro, um cadeado prateado fecha a porta de uma loja em Santos, enquanto a vida segue normal nas outras boutiques, com comerciantes vendendo bolsas, joias e telefones celulares. As luzes estão apagadas na loja de Rina. Ela queria que o pai, Amir Amini, um funcionário público da área de seguros aposentado, abrisse a loja para ela, conta ele ao telefone. Ela aguardava sua vaga na universidade e procurava um trabalho para preencher esse tempo de espera. Alguns meses antes de sua morte, em meados do ano, o pai realizou o sonho da filha e ela batizou a loja de Bet's Boutique. O pai e o irmão a levariam para a loja. O pai ou o irmão levaria para a loja pela manhã e a buscariam à noite, dizem seus parentes, na Noruega. Aos 22 anos, Gina vivia com os pais em uma bela casa de 2 andares em Xanará, um bairro de classe média de Sego. Ela já tinha carteira de motorista há algum tempo e gostava de dirigir, mas como mulher jovem e solteira, dirigir sozinha para o trabalho provavelmente não era uma opção para ela. Cautela e medo. Alia, a Eli, tia de Rina, viajou para Sud em meados do ano. Ela conta que Rina havia dito várias vezes a ela que deveria se cobrir e como o lenço deveria ficar sobre a cabeça. Eles são muito rígidos. Rina teria dito. Sentia-se que havia medo da polícia e dos guardiões da moralidade. Lia está perto de completar 50 anos de idade. Ela deixou o Irã no início dos anos 90, quando tinha apenas 18 anos. Seus filhos nasceram na Noruega. Será que se a sua irmã, a mãe de Rina, tivesse ido com eles naquela época, Rina ainda estaria viva hoje? O primo Diaco e sua mãe dizem que às vezes se sentiam culpados por conta de todas as liberdades que têm e consideram como garantidas. Minha irmã mais nova tem a mesma idade de Rina, de Diaco. As duas nasceram com algumas semanas de diferença, uma em uma democracia ocidental, a outra em uma ditadura islâmica. Ele diz: minha irmã pode dizer o que quiser, vestir o que quiser, ser quem ela quiser. Para Rina as regras eram diferentes, cabelo e pescoço cobertos por um véu, formas do corpo feminino escondidas por um manto, nenhuma pele à mostra dos pulsos aos tornozelos. Uma garota saudável e tranquila. Quando ela estava na escola primária, os médicos descobriram um tumor benigno no seu cérebro tratado com sucesso com uma cirurgia. Desde então, diz seu avô, ela nunca mais teve um problema de saúde. Ele dá ênfase a isso, provavelmente também porque os médicos forenses iranianos mais tarde afirmaram que não foi a violência policial, mas essa cirurgia antiga que teria causado a morte de sua neta. Seus parentes afirmam que ela era saudável. O dia da morte. A última viagem de Rina deveria ser sobre o futuro da jovem. A família viajou junta para a cidade de Urmia, no noroeste do Irã, para matriculá-la na universidade. Ela havia sido aceita para estudar biologia. Na tarde de 13 de setembro, quando foi presa, os jovens tinham ido passear pela cidade. Rina, seu irmão Askan e 2 primas, conta o tio da jovem pelo telefone. Entre 18 e 18h30,
seguida, eles desceram do trem na estação de metrô. Lá, Rina e suas primas foram detidas pela polícia de moralidade, supostamente por usar um traje não islâmico. Somente Rina foi levada por eles. Uma das duas primas contou mais tarde à tia na Noruega o que havia acontecido. Rina tentou resistir à prisão, mas os oficiais da polícia de moralidade a forçaram a entrar no veículo. A prima disse que eles seguiram o veículo até a delegacia e que, cerca de 2 horas após a prisão de Rina, algumas jovens saíram da delegacia gritando: "Eles a mataram". A tia de Rina na Noruega diz que Rina lhe contou várias vezes que queria deixar o Irã após a universidade. É o sonho de muitos jovens iranianos. O sonho de Rina, no entanto, foi enterrado com ela. No seu epitáfio está escrito: "Querida Rina, você não está morta. Seu nome será um símbolo". Tá aí, rapaziada, manos e minas, seguidores do canal aí do Rapper Mano Careca. Chegamos ao final aí de mais um vídeo da semana. Dessa vez falamos aí de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que foi torturada e assassinada aí no Irã. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixa teu like, se inscreva se não é inscrito, compartilhe muito, deixa teu comentário. Na descrição de cada vídeo eu deixo aí os links das plataformas digitais e também sociais. Nas digitais você pode acompanhar o meu trabalho, minhas músicas estão todas lá, como o Amazon, Deezer, Spotify, dentre outros, certo? Quero agradecer imensamente de todo o meu coração a todos vocês que vêm acompanhando aí semanalmente cada vídeo do meu canal. Agradecer aí mais de 3.000 views semanal e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês e também a minha e de minha família. Seguimos em frente aí, né? Finalizando o ano, já tá acabando aí. Quero agradecer e quero desejar a você um feliz ano novo aí, que Deus possa abençoar esse 2023 dos brasileiros, principalmente dos mais pobres e os mais humildes. Que Deus também proteja aí o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito aí para poder governar esse país. Que ele governe com amor, que Deus proteja contra o ódio dos bolsonaristas, né? O Brasil realmente está dividido entre PT e Bolsonaro. Fico por aqui, né? Até semana que vem com mais um personagem da semana. Fica todo mundo com Deus. Uma excelente semana de trabalho a todos vocês. Fui.